Está começando o segundo episódio do Papo de Consultor com Laíre Cavalero e Marcone Barbosa. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, é um imensurável prazer poder receber o Fernando Araújo aqui. O Fernando é empreendedor há bastante tempo e também é proprietário do Café Cheese. Como é, Fernando? Xenu. Xenu. É difícil. É difícil, mas já está servindo como grande referência, né? A gente estava conversando que não é só pelo nome, mas sim pelo produto, pelo atendimento, né? E tô precisando fazer o francês, né? Que agora eu tô no espanhol, depois o francês vai melhorar. Fernando, antes da gente começar, eu quero dar a oportunidade de você contar quem é o Fernando. Fala um pouco da tua história, da tua trajetória. Primeiro eu quero dizer que é muito legal estar aqui, né? Todas as vezes que me chamam para esse tipo de conversa e de bate-papo, para falar sobre empreendedorismo, eu topo. Porque um dia eu fui alguém que estive ouvindo alguém, né? Que estive vendo na televisão um exemplo de alguém que deu certo, e aquilo sempre me inspirou. Então é muito bacana conseguir levar a nossa história, a nossa trajetória e poder fazer com que outras pessoas que nos acompanham saiam daquele estágio onde estão, né? Sacudam a poeira para poder dar essa volta por cima, que a gente sabe que não é fácil. Sim. Mas a gente acaba vendo em exemplos possibilidades para isso, né? Eu já empreendo há algum tempo. E sempre empreendi por uma razão muito especial. Eu sempre quis ser dono do meu próprio tempo. Show. Sempre me incomodou demais estar numa sala fechado, vivendo só aquele ambiente, com aquele compromisso de bater o dedo no ponto, sabe? Na entrada e na saída. Sim. Aquilo sempre me incomodou demais. Porque eu sabia que eu tinha um potencial diferente para além daquilo, né? Você trabalhou com o que antes de empreender, Fernando? Então, a minha primeira formação é em pedagogia. Ah, legal. Eu sou pedagogo, fui para a sala de aula, dei aula no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Foi uma experiência muito bacana também. Depois disso, eu fui descoberto por 2 produtores de televisão numa casa de praia em Salinas, e eles me convidaram para apresentar um programa de TV. Eu não tinha ideia de como isso poderia ser feito. Isso não estava no meu plano de vida também. Fiz um teste com eles, passei nesse teste e fui apresentar programas de TV. Só que eu não queria fazer isso de forma amadora. Eu apresentei o primeiro programa, deu certo. Quando encerrou o contrato, eu fui para a faculdade fazer faculdade de jornalismo. Legal. Foi muito tranquilo para mim, porque já era minha segunda graduação. Finalizei essa faculdade e fiquei 10 anos apresentando programas de TV. O programa falava sobre o quê, Fernando? Empreendedorismo, política, moda, beleza, saúde, qualidade de vida, tudo. Legal. Porque o jornalista é esse, né? Sim. O jornalista é esse que acaba bebendo um pouco de todos os conhecimentos para fazer e produzir a matéria dele. Isso me deu um conhecimento absurdo. Eu passei a conhecer muitas pessoas, a tratar de muitos assuntos, e aí a vontade de empreender só aumentou. Me especializei em marketing depois disso. Criei uma revista em Belém, paralelamente aos meus programas, e a minha rede de relacionamento sempre foi em meio aos empresários. Eu entendi que eu queria ser aquilo. A revista é 3x4, né? A revista 3x4, o programa era o programa 3x4, e eu entendi que eu queria ser empreendedor. Bacana. Eu queria ter aquele desafio que o meu cliente tinha, né? Só que eu não sabia onde eu estava me metendo. Eu achei que era mais fácil do Sim. que poderia ser, né? E aí resolvi empreender na área da gastronomia. Hoje eu estou com a Xenu, um café que fica na Jerônimo Pimentel, entre a Doca e a Vandenkolk. A partir de agora, desse mês, a gente começou a sair em filiais por todas as ruas e bairros de Belém. E eu já estou pensando em levar, inclusive, para outras cidades, né? Já estive, inclusive, em Marabá, estudando o mercado por lá. Existe uma galera chamando para ir para Castanhal e a gente tem amadurecido essa ideia. A gente estava conversando antes sobre esse modelo de expansão, né, Marconi? Sim, sobre a filial. A gente conhece muito bem as franquias, conhece como funciona o modelo, as características jurídicas também. A filial é uma novidade. Para o nosso meio de atuação, deve ser comum para outros meios, enfim. Fala um pouquinho como é vender uma filial. É diferente de vender uma franquia? Então, primeiro, tudo hoje é diferente, né? Em função da pandemia. Inclusive, esse modelo de venda mudou muito em função da pandemia. O empresário é outro. Sim. O cliente que está na rua é outro. Portanto, a forma de empreender também precisa ser diferente. Antes, a gente só tinha esse modelo de franquia. Eu mesmo estive em São Paulo algumas vezes,
pesquisando diversas franquias. Existe uma feira lá de franchise, que eles chamam. Da Associação Brasileira, né? Pronto, é uma feira muito movimentada. Sim. E você sai de lá bebendo da fonte de muita gente, mas eles criam um mundo encantado na tua cabeça. Né? Apresentam a melhor solução, como o melhor dos Cara, mundos, né? Eles te apresentam a rosa e não te falam do espinho. Né? Essa que é a verdade. E aí o modelo da filial vem para amenizar essa preocupação e esse medo de quem quer empreender. Primeiro que quando você faz uma franquia, quando você compra uma franquia, você está adquirindo um ônus muito pesado para você. Você fica amarrado com aquela pessoa durante muito tempo. Né? Você não só fica amarrado em contrato, como você fica amarrado em faturamento. Tudo que diz respeito ao teu faturamento, o cara que te franqueou, ele vai beber daquele faturamento. Questão dos royalties, taxa de marketing. Então, para mim, não faz sentido. Alguém que diz, olha, eu quero empreender porque eu quero ser dono do meu próprio negócio e você está trabalhando para alimentar o outro que está na casa dele, de certa forma, né? Sim. E aí montei uma equipe enorme junto comigo, uma equipe jurídica, uma equipe de profissionais que me ajudou com esse processo todo e a gente resolveu fazer filial. A filial é diferente, né? Os nossos modelos de contratos são muito diferentes. As pessoas que compram filial hoje do Fernando e da Xenu não precisam dividir absolutamente nada do seu lucro comigo. Eu não bebo do lucro delas. Obviamente, eu vendo a elas o direito de usar a minha marca. O know-how, né? Que é uma marca conhecida. A gente tem mais de 4 anos de marca trabalhada. Eu ofereço para elas todo o nosso know-how, né, e o nosso conhecimento, e a nossa experiência, a nossa expertise, para que ela possa receber uma loja pronta. A gente entrega uma loja pronta para que ela possa operar. Né? Você ganha só na venda? Não. A gente tem algumas outras coisas que são diferentes em contrato. Como a gente trabalha com gastronomia, é importante manter dentro daquele espaço a qualidade do que é oferecido há mais de 4 anos dentro da minha matriz. Né? Então, num primeiro momento, tudo que chega na filial é produzido por nós da matriz. Então atua como fornecedor também, né? Exatamente. A filial compra diretamente da matriz para poder comercializar. Nós somos café e confeitaria, né? Então, a confeitaria parte toda da matriz para a filial, mas os produtos de cozinha quente são produzidos no local, então eles são treinados para fazer isso. O que seria a cozinha quente? O croissant, o quiche, o omelete, tudo é produzido na hora. Não tem como produzir na matriz e mandar para lá para o cara poder repassar para o cliente. Então, existe também essa negociação que é feita de forma diferente. Quando eu forneço para o cara os produtos de confeitaria, eu estou aliviando dele a compra, ele não faz essa compra, ele não se desgasta com isso, ele não se desgasta com receita, a equipe dele de profissionais é menor do que a minha, a estrutura dele física, né, também é menor que a minha. Então, assim, existe uma negociação que é diferente, né, que não existe com franquia. A franquia te oferece um modelo pronto e é assim, você quer ou você não quer? O nosso modelo é esse, fechado. Ou você se enquadra aqui ou você está fora. Certo. Com a gente da filial é diferente, né? Se Marconi quiser uma filial, a segunda filial, a negociação com você vai ser completamente diferente do que foi com a primeira. Tem uma flexibilidade maior ou tem um padrão, um procedimento? Existe uma flexibilidade maior, né? Porque depende do tamanho da operação que você quer ter e quanto você tem para investir. Fernando, eu quero ter uma loja de 200 metros quadrados. Tem um custo. Fernando, eu quero ir para o shopping com a tua marca. Tem um outro custo. Mas essa implementação quem faz é a matriz. A implementação toda é feita pela matriz, por mim e pela minha equipe. Todos os treinamentos. A Daiane Nascimento, que é a primeira empresária que comprou a primeira filial, foi instruída por nós em relação a tudo. O primeiro curso de café que ela teve para entender sobre café foi oferecido pela gente. Vem cá. Então a gente oferece tudo que a pessoa precisa para poder caminhar. Isso é recente, não é? A primeira filial, venda, ela é recente, não é? ela é recente, ela foi feita há 5 meses. Nós ficamos nesse processo durante 4, né, preparando isso tudo. E tem 1 semana que a filial foi entregue. Como foi fazer isso durante a pandemia? Foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo, porque como eu falei para vocês, tudo agora é muito diferente, né? O consumidor que a gente tinha antes, que saía todos os dias, porque a gente esteve nessa época da vida, Sim. em que a gente saía todos os dias, a gente tinha muito para gastar com entretenimento e lazer, agora a gente não tem.
Agora o consumidor ele seleciona onde ele vai e o dia que ele vai. Em momentos de crise as pessoas ficam mais receosas, né? Ficam. De poder fazer esse investimento, porque pensa que a qualquer momento pode perder aquela renda, então eu vou Sim. segurar aqui. Então realmente quando ele decide sair, né, hoje para fazer alguma coisa, é um programa que tem que ser marcante para ele, né? Receosas e cada vez mais exigentes, né? Sim. Porque se hoje eu só consigo sair com a minha família para ir a um café, né, tomar um bom café, com uma boa torta, com um bom salgado francês, eu quero que aquela experiência dê muito certo. É. Porque se eu sair de casa para gastar e aquela comida não estiver boa, eu vou ficar da vida, Os né? meus critérios aumentam, né? Eu levanto o sarrafo, né? E aí a gente precisou levantar esse sarrafo juntos, né? Sim. Ao contrário de muita gente que estava descapitalizada, eu consegui investir um pouco mais na minha empresa. Precisei estruturar a minha empresa mais para poder atender uma outra loja, porque veja bem, hoje eu preciso produzir para a minha loja matriz e para a filial. Eu preciso produzir para o meu delivery e para o delivery da filial. Sim. Então eu precisei me estruturar, a minha equipe precisou ganhar reforço, tenho mais gente hoje na loja e a gente precisou se preocupar um pouco mais com atendimento, com venda, com tudo aquilo que o nosso cliente vai nos exigir, né? Nosso sistema da loja, por exemplo, é outro. Em função da pandemia, os cardápios impressos precisaram ser retirados das mesas. A gente não podia ter. Nós compramos um programa que é muito utilizado no Sudeste, que se chama Consumer. Esse sistema não só te dá o cardápio todo no teu celular, como ele te dá a possibilidade de você fazer um autoatendimento. Se você quiser, você nem tem contato com o meu atendente. Você faz todo o seu pedido e ele encontra com você para entregar o teu pedido e sair de perto da sua mesa. Sim. E exatamente porque naquele momento de pandemia, a gente precisou afastar as pessoas, né, umas das outras. Então essa foi uma outra alternativa buscada por mim e pela minha equipe lá no Sudeste, em restaurantes de São Paulo, para trazer para cá. Então imagina só o desafio que é o empreendedor que já está quebrando, que já está agoniado com as contas dele, precisar fazer investimentos para se manter ali dentro com grandes diferenciais. Tu acredita, Fernando, que foram esses investimentos que fizeram com que a Tienou continuasse de pé e passasse agora para um processo de expansão? Acredito. Todas as vezes que me falaram quando eu era criança que a gente precisava guardar dinheiro, eu nunca acreditei. Porque quando a gente é criança e adolescente, muito jovem ainda, a gente entende que a gente vive o hoje, o agora, né? E se tem uma coisa que eu aprendi empreendendo é que a gente precisa ter reserva mesmo. E se a Xenu não tivesse essa reserva, eu não sei como teria sido. Né? Se eu disser para vocês que a gente não teve dificuldade, eu vou mentir aqui para vocês e meu papel nem é esse. Né? Primeiro que todos nós, do mesmo segmento, a gente se conhece. Eu dialogo e sou amigo pessoal de todo mundo que trabalha com café e confeitaria. E a gente muitas vezes se reuniu para falar das nossas dores. Doeu em todo mundo teve dificuldade. E quem tinha um pouco de investimento para injetar na sua empresa conseguiu ir além. Né? Faz parte do processo aqui de validação da empresa, né? É uma empresa com 4 anos de mercado, ela tem que passar por esse momento difícil justamente para chegar para o cara que está abrindo a filial e falar, cara, isso aqui eu já passei, eu vou te dar o caminho, né? Acho que o caminho é esse mesmo, mostrar a dificuldade, ter um planejamento aberto, né? Eu tenho uma pergunta mais técnica. Vai. Como foi feito esse planejamento? Para a pandemia? Sim, você fez a avaliação do que você tinha de contas, você prospectou o que você tinha que fazer de investimento para imaginar quanto que você teria de retorno. Sim. Você teve uma ajuda técnica? Como foi? Tem uma coisa que é muito bacana a gente entender, que sozinho a gente não chega mesmo, né? Sim. Cara, não chega. Se você não tiver suporte, né? Se você não tiver pessoas especializadas nesse assunto e nesse sentido, você não vai conseguir. E eu sempre fui alguém que eu fui suporte de muitas pessoas, né? Eu sou marketing. Quantas vezes eu estive como marqueteiro dentro de diversas empresas? Muitas vezes. E todas as vezes, antes de fazer qualquer planejamento, primeiro eu ouvia todas as dores daquele empresário, né? Você precisa entender o cenário para que você possa colaborar. Dessa vez, do outro lado da pista que eu estava, porque eu já não era mais marketing, eu já era o empresário. Eu precisei chamar pessoas que puderam me ajudar. Então, primeiramente, eu chamei um consultor empresarial que é maravilhoso, virou meu amigo pessoal, se chama Flávio Sabater. Ele cuidou de tudo que eu precisava dentro da loja. Depois eu chamei um consultor financeiro, para que ele pudesse avaliar que nível de saúde a gente tinha. E em certo momento a gente estava muito mal de saúde, né? Imagina, o nosso faturamento, em certo momento, caiu 80%. Cara, é muito. Muita coisa. Né? É muito. Na mesma proporção que o faturamento caiu, as contas continuavam chegando. Ninguém nos aliviou. Sim. Né?
Alguns políticos, inclusive, não sei se a gente vai cortar isso depois, mas eu vou dizer, alguns políticos, inclusive, foram para a TV Não tem corte não, cara. dizer que iam aliviar o nosso lado, né? Que os impostos seriam cobrados de forma diferente, que a energia elétrica, não sei o que mais, ia ser prorrogada não sei para quando. E isso foi só falácia de televisão mesmo, sabe? Infelizmente. Na hora do pega para capar, a gente ficou sozinho, né? Mas sobrevivemos, estamos aqui, né? Mas respondendo diretamente a tua pergunta, eu tive todo esse suporte, essa avaliação precisou ser feita. Dentro de todo esse processo, a gente entendeu, bom, o cliente ele sumiu da loja, e ele não sumiu da loja só porque ele tem medo de ser contaminado com o coronavírus. Ele sumiu da loja porque ele está com pouca grana. O poder de compra diminuiu, né? O poder de compra diminuiu, de toda forma o insumo aumentou para que a gente produzisse o nosso produto. E o que a gente vai fazer? Cara, a gente começou a fazer coisas que nunca foram feitas na loja, como promoções, por exemplo. A gente nunca tinha feito, mas a gente entendeu que o nosso cliente queria aquilo, né? Fizemos uma promoção, depois disso fizemos uma campanha que muita gente soube, né? Inclusive alguns empresários arrancaram o cabelo comigo e falaram, como é que tu vai fazer isso? Como é que você vai dar o café de graça para as pessoas que se vacinaram? Tu vais perder muito café. E aí eu entendi que esse empresário estava de um outro lado que eu não estava, né? Primeiro que eu não estava pensando naquele momento, né? A gente não pode pautar as nossas ações e as nossas estratégias pensando no amanhã, né? Imagina só, eu, Fernando, empresário, se eu for achar que eu vou me recuperar do tombo da pandemia em 4 ou 6 meses, eu vou estar me enganando. O resultado que você tem hoje é fruto do que foi plantado há 6 meses, um ano e meio atrás. Exatamente. E eu entendo que é um reforço de marca. De repente, o cara que não conhece a Tchenou, pô, vacinei, bacana essa promoção, deixa eu ir lá. E aí ele volta daqui 1 mês, daqui a 2 meses, vai fazendo, né, o network, o boca a boca, vai satisfeito com o produto, ele vai trazendo mais gente. Então, ele é um agente multiplicador, né? E não é que eu estou perdendo, eu estou investindo em marketing, basicamente. Cara, a gente foi muito feliz com essa campanha. Primeiro que tudo aconteceu de forma orgânica. Eu já tinha investido em muitas campanhas de marketing. Campanha do Dia das Mães, da Páscoa, do Natal. E investimento alto. Sim. Superprodução, fotos, vídeo, tudo mais. Porque eu acredito no marketing, eu sou marqueteiro, né? Sim. E essa campanha da vacinação, ela surgiu de uma cliente que foi vacinar e mandou uma foto pra gente. Olha, eu tô vacinada, eu vou voltar a frequentar o espaço de vocês porque eu vacinei. Falei, nossa, tem um gancho aqui, né? Pedi autorização dela para usar foto. Lançamos a campanha 3 da tarde e 5 da tarde a loja estava lotada. Legal. Só que eu achei que aquilo era naquele primeiro dia. Falei, isso aconteceu, coisa de internet. É o boom, né? Todo mundo compartilhou. Nós ficamos 1 mês inteiro fazendo fila de espera na porta da loja. E a pessoa que vai comprar o café, ele não toma só o café, ele vai pedir um croissant, alguma coisa assim, né? Tu sabes que todo mundo achou, isso foi estratégia do Fernando. É claro, todo mundo vai comprar o café, vai comprar outra coisa, o ticket médio dele vai aumentar. Eu juro pra vocês, eu não pensei nisso. Eu só estava pensando em proporcionar para as pessoas algo simbólico pra gente. Simbólico que eu digo porque nós vendemos isso, né? Sim. Nosso carro-chefe é o café. Mas o que eu queria? Que as pessoas realmente fossem se vacinar. Porque eu estou pensando nesse futuro, né? As pessoas sempre vão lembrar da gente a partir de então como uma empresa socialmente responsável. Sim. Isso é muito importante para a imagem da gente. A gente ficou muito bem visto no mercado em função disso, que aconteceu de forma espontânea e orgânica. Eu estive e estou na minha loja todos os dias, eu converso com o meu cliente e eu posso te falar que 60% das pessoas que foram em função da campanha, que ainda está valendo até o dia 30 de outubro, as pessoas que estiveram com a gente estiveram pela primeira vez. Não conheciam a nossa loja, não conheciam o nosso produto, o nosso atendimento, o nosso espaço, o nosso aconchego. Então foram pessoas novas que vieram através de uma estratégia de marketing. E tem o sentimento, a gente chama, né, do gatilho de reciprocidade, né? A impressão que dá, poxa, o restaurante, né, a cafeteria está me oferecendo alguma coisa. Eu fico com o sentimento de que eu também devo oferecer, nem que seja uma indicação, cara. Eu fui lá no Tchenou, bacana, os caras me deram um cafezinho porque eu me vacinei, vai lá e tudo mais. E aí a gente forma uma rede, né? E a melhor propaganda que tem é a de indicação, né? A marca de indicação, né? O boca a boca, o cliente satisfeito. Mas um ponto que me chamou muita atenção, Marconi, que o Fernando falou, é que no momento de virada de chave na empresa dele, ele precisou de um consultor. Era aí né? que eu queria chegar. Queria voltar, porque olhando para o nosso cenário, nós temos vários treinamentos para as empresas na nossa região, né? Temos instituições, temos
academias que oferecem cursos, oferecem capacitação. Vamos pensar de forma educacional. As empresas na nossa região, elas têm curso que orientem elas sobre gestão financeira, gestão operacional? Tem, não tem? Eu não gostaria de citar nomes aqui, mas a gente tem várias instituições de nome que Não de oferecem maneira isso. profunda, né? De maneira mais abrangente. De forma técnica, 360 graus da empresa, tem também? Eu posso citar aqui? Tem. E pelos diagnósticos que nós estamos fazendo com as empresas, nós perguntamos esse tipo de capacitação, como ele é feito. Existe. As empresas estão participando de treinamento, estão tendo orientação, participam de cursos, palestras, workshops, cursos técnicos, 360 graus dentro da empresa. Isso acontece há anos. Eu não quero ser mais objetivo para não citar nomes aqui, mas isso acontece há anos aqui na nossa região. E olhando para o nosso mercado de atuação, esse diagnóstico ele traz o cenário que a empresa está, se ela está bem ou mal. A gente não vê uma mudança tão significativa assim. Fernando, procuraste alguma casa empresarial para fazer essa consultoria? Como é que surgiu a ideia, agora eu preciso de um consultor? Como é que veio na tua cabeça isso? Antes de responder essa pergunta, eu acho que tem uma coisa que é muito importante da gente falar aqui, né? A gente precisa, como empresa e como empreendedor, deixar de ver o consultor como bombeiro. Porque é isso que acontece muitas vezes, né? A pandemia veio nos ensinar isso, né? Eu preciso ter preparo, eu preciso ter um acompanhamento. É como terapia, é como ter um psicólogo na sua vida. Você não precisa procurar terapia ou psicólogo só quando você está à beira de um surto. É a mesma coisa. Muitas pessoas, nesse momento da pandemia, procuraram uma ajuda emergencial, né? Eu vi empresas, por exemplo, que não tinham nem delivery instalado naquele momento para atender uma demanda que só sairia pelo delivery. E aí vai fazendo de qualquer jeito, porque tem que fazer, né? Aquele corre-corre, aquele atropelo, quando na verdade eu posso pensar nisso, né? Eu posso prever um problema. E o consultor está lá para nos dizer isso. Para dizer, olha, existe essa ferramenta e você pode se preparar a partir dessa ferramenta. E que seja continuado. Isso é muito importante. Esse parênteses aí é muito importante, porque se não for continuado, entra a figura do bombeiro. Ele vai lá com você, apaga aquele fogo emergencial, depois ele sai da tua empresa, você fica sem essa assistência e você acha que você também resolveu aquela questão, né? O mundo empresarial, a vida da gente, na verdade, é como aquele exame que a gente faz, cardíaco, ele é assim, ó, o tempo todo, né? É o sobe e desce o tempo todo. A minha operação, por exemplo, do café, ela se estraga e ela muda num dia de chuva. Sim. Então, se eu não estou preparado com o marketing até para o dia que vai chover, o meu faturamento vai ser prejudicado naquele dia, né? Então, é importante a gente entender de uma vez por todas, a pandemia vai passar, essa história toda já está bem amena em relação do que já teve, esse sufoco vai passar, mas a gente precisa entender e valorizar essa figura do consultor. Isso é muito importante. Eu falo para vocês porque são consultores, eu falo para vocês porque um dia já fui consultor de marketing, muitas vezes me chamavam para fazer ações, né? O cliente me chamava e falava, Fernando, vem aí o Natal. Ele sabe que o Natal é em dezembro, ele me chamava no final de novembro. Para você ter ideia, né? Por exemplo, nós da Xenu estamos com a nossa campanha de Natal pronta. E nós estamos no mês de outubro. Nossa campanha está pronta, ela já foi toda pensada, a gente já sabe o que a gente vai fazer, né? Porque a gente vai se prevenir ou se antecipar a qualquer coisa desastrosa que possa acontecer, né? Eu sempre entendi essa necessidade do consultor. E por eu ter uma rede de relacionamento ampla, eu sempre vi outros empreendedores usarem essa ferramenta. Foi quando eu encontrei o Flávio. O Flávio cuidou de muitas coisas para mim. Ele cuida, aliás, né, meus funcionários, não gosto nem de falar funcionários, meus colaboradores, eles recebem esse acompanhamento, esse treinamento, essa assessoria o tempo todo. E isso me deixa muito tranquilo. Agora eu estou aqui com vocês, batendo esse papo, a minha operação está lá, comendo. E eu estou super tranquilo de que a loja está funcionando bem, porque meus colaboradores são treinados por consultores para fazerem isso, para fazerem a loja girar, ainda que eu não esteja. Bacana. Fernando, por que tu decidiu contratar um consultor em vez de assinar a carteira de alguém, um cara que seja CLT, que ficasse responsável por isso? Que legal. Legal isso, hein? De novo, vou voltar no assunto da pandemia. Foi muito difícil manter a minha equipe toda na loja no período da pandemia.
Primeiro que eu não queria adiar planos que eu tinha, né? Como o plano da filial. Eu não queria adiar esse plano e eu me esforcei muito para não adiar. Eu tive que jogar com as minhas peças de dominó muitas vezes para que ninguém perdesse seu trabalho. Aquilo me penalizava muito, né? Me penalizava muito imaginar que alguém que vive da Xenu ia ficar sem aquela renda. E aí não tinha como fazer CLT com outro profissional. Infelizmente não tinha. E a gente resolveu contratar. É claro que se a minha empresa tem saúde para isso, e eu tenho margem para fazer isso, eu vou fazer. Eu entendo essa importância, né? De ter alguém que dê esse suporte. Mas nesse momento a gente não conseguiu fazer CLT, a gente conseguiu fazer contrato em função dessa realidade de pandemia. Isso faz com que o consultor, isso é algo que a gente bate muito nessa questão, porque quando você contrata o consultor, tu está trazendo o cara de anos de experiência e que se tu fosse assinar a carteira dele, tu pagaria um valor muito acima de mercado, né? Quando você tem a liberdade de atuar como consultoria, tu consegue diminuir, né, os teus custos, consequentemente tu diminui o repasse para a empresa. O valor fica mais acessível. Tu sabes o que acontece muitas vezes também, eu percebo isso em muitas empresas, me parece que muitas vezes quando o consultor vai oferecer esse serviço e esse trabalho para o empreendedor, ele não consegue fazer o empresário entender aonde ele começa e aonde ele termina. Perfeito. E aí tem certo momento que o empresário começa a cobrar dele além do que ele é capaz de fazer, ou além do que ele foi contratado para fazer. E aí o empresário acha que o trabalho dele não tem valor. Sim. Ou que não vale o valor que ele está oferecendo, porque ele foi só até aqui. Mas ele foi só até aqui porque aqui é o papel dele. Se ele é marketing, ele vai fazer o marketing. Se ele é financeiro, ele vai fazer o financeiro. Só que sabe o que acontece? Não é isso que acontece. Acontece que a gente acaba sendo exigido muito mais do que nos é permitido até, de onde a gente consegue ir. E aí o empreendedor acaba achando que aquele consultor é descartável, que ele pode sair da equipe a qualquer momento. É preciso fazer um diagnóstico, né? Fazer um alinhamento das expectativas do que aquele empresário quer. Eu também sou empresário, então a minha maior dificuldade quando eu precisava contratar um consultor era justamente essa comunicação, né? Eu não sabia exatamente o que ele fazia, se era consultoria, se era assessoria, se era um serviço terceirizado dentro da empresa. Então na CDL, e aí fica como dica também, a gente faz um diagnóstico que ele é gratuito, né? Do que aquela empresa está precisando, porque, por exemplo, né, você pegou um cara do financeiro, um cara de gestão, um cara de projeto e tudo mais. Mas a maioria das empresas, e você deve ter passado isso como consultor, né? Você atua com marketing, né, até hoje, e aí o cara falou, preciso, Fernando, resolver o meu problema de marketing. Tu vai pro processo dele, o problema dele não é marketing, às vezes é logística, ele não tem produto em estoque, às vezes é venda, o marketing até acontece, mas ele não consegue atender aquele cara de maneira efetiva. Então a gente proporciona um diagnóstico gratuito, né, para entender realmente o que aquela empresa precisa desenvolver. Fernando, hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, é Dia Internacional do Empreendedor, né? E você colocou, né, eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente, está vendo pelo YouTube também, deve ter pensado, cara, eu já passei por essa situação, né? E você falou, pô, teve a dificuldade disso, né? O governo que era para ajudar, que era para aliviar, não ajudou. Se a gente não se ajudar enquanto sociedade empresarial, como você conversou com outros donos, né, de negócio do mesmo segmento que o teu, e no final das contas, a gente ainda é taxado empreendedor, né? Ainda é taxado como o malvado da história. Qual é a mensagem, Fernando, que a gente está caminhando para o final? Qual a mensagem que tu poderia deixar para quem deseja empreender, para quem está empreendendo e está com dificuldade, está repensando, né, se vai empreender ou não, se continua, está com medo porque o empreendedor é um cara que ele tem que ser livre desses medos a princípio para poder continuar? Qual é a mensagem que tu pode deixar para essa galera que está com essa dificuldade que tu já teve antes? É importante dizer que tem muita gente que pensa que o empreendedor, e eu te falo porque as pessoas me dizem isso, né? Que a gente é o destemido. Na verdade, a gente não é. A gente sente o mesmo medo que todo mundo sente. Frio na barriga é igual, né? O frio na barriga é igual, né? A gente precisa saber como a gente vai se prevenir desse medo, né? Como é que a gente vai conseguir sustentar essa ansiedade diária que a gente tem. E eu entendi definitivamente que, primeiro, eu precisava me dedicar ao meu projeto, à minha loja, ao meu trabalho, 24 horas por dia.
Se a pessoa que está nos ouvindo agora ou que está nos assistindo pelo YouTube deseja ter o seu negócio próprio, ela precisa entender que a dedicação dela é integral. Até quando eu não estou em Belém, eu estou. Até quando eu não estou na Xenu, eu estou em pensamento. Né? Em pensamento, em estratégias. A minha cabeça ela não para nunca. É muito difícil desligar. Sim. Né? Ontem mesmo eu desliguei 2 da manhã. E eu desliguei com uma pessoa do lado falando, caramba, tá bom, esquece esse telefone, vamos falar de outra coisa que não seja trabalho. Mas não tem como você não viver o seu negócio. As pessoas precisam entender que a gente vive e respira aquele negócio. Se já era assim antes de 2020, antes da pandemia, agora que o bicho pegou mesmo. É agora que a gente precisa se dedicar para fazer isso bem feito. Existem uns outros projetos engatilhados de trabalho e algumas pessoas me disseram assim, como é que tu vai aguentar? Tu tá com a tua matriz, a loja tem a filial tem 1 semana, tu já tá pensando em outras coisas? Sim, eu preciso usar essa energia que eu tenho hoje. Né? Eu aprendi muito com a pandemia. A pandemia me ensinou um bocado. Muitas pessoas lamentaram a pandemia, enfim, né, choraram a perda de entes queridos e tal. Eu também lamentei. Mas eu não sei como eu estaria se eu não tivesse passado por esse processo. Talvez eu não fosse tão forte como eu sou hoje. E eu devo isso à pandemia. Né? Se não tivesse acontecido a pandemia, eu não teria me despertado tanto para o mercado empresarial e para a minha organização e para o meu planejamento, porque precisa existir. Né? O cara que pretende empreender, ele precisa entender que planejamento é fundamental. Se você não planeja, você não chega. Então, acho que essas, na verdade, né, são as maiores coisas que a gente pode deixar aqui do nosso papo de hoje. Né? É preciso entender que você não empreende quando você está na empresa. Você empreende quando você se apaixona por aquele negócio. Eu me apaixonei por café, me apaixonei por confeitaria e eu tenho vivido isso 24 horas por dia para poder sustentar o meu negócio. Se eu tivesse, sei lá, alguns mil na minha conta sobrando e não tivesse esse tesão pelo meu negócio, talvez não fosse a mesma coisa. Tem muita gente que tem grana para investir e não tem tesão pelo negócio, não tem paixão pelo negócio, não tem planejamento, não tem nada. E aí não vai ajudar. E tem muita gente que tem tudo isso e não tem a grana. Né? Então, assim, é preciso encontrar esse equilíbrio para poder fazer tudo isso. Muito bom, Fernando. Adorei a conversa, adorei o papo. Acho que foi gratificante ouvir tanta novidade, né? Foi, eu aprendi cara. aqui. Eu também aprendi muito. E pra gente finalizar, Fernando, por que eu, né, como investidor, compraria uma filial da Xenu? Olha só, a gente hoje tem uma estrutura de pessoal muito interessante e muito profissional para te dar essa tranquilidade que você precisa para empreender. Ter suporte para fazer isso é muito importante. Eu mesmo, Fernando, não tive logo no meu início, quando comecei a empreender em outras áreas, há mais ou menos 12 anos, eu não tive esse suporte, eu me vi sozinho. Né? A Xenu, ela te oferece, além do know-how, além do nome, esse suporte que você precisa, para que você tenha tranquilidade e segurança de saber aonde você está caminhando. Né? Eu vou sair daqui e vou lá na filial, ver como é que as coisas estão, olhar a vitrine, dar uma olhada no atendimento. Esse suporte te traz tranquilidade para poder fazer esse investimento. Eu acho que esse é o nosso maior diferencial hoje. Que legal. Para a gente finalizar, Fernando, convida o pessoal para conhecer a sua cafeteria. Olha só, a gente trabalha com café especial, né? Não sei se você que está nos assistindo consegue fazer essa diferença. Nosso café vem do sul de Minas Gerais, ele é torrado e é moído aqui em Belém para garantir a qualidade do café. Nós somos um local de experiência, lá você vai encontrar um espaço para que você possa fazer reunião de trabalho, reunião com amigos, reunião com um par amoroso, por que não? Aproveita para conhecer a gente, a nossa matriz está na Jerônimo Pimentel, entre a Doca e a Vandenkolk, no Marizal. E nós temos agora a nossa primeira filial, que a gente tanto falou aqui, que está no bairro de Nazaré, na Doutor Moraes, entre Gentil e Braz de Aguiar. No horário de funcionamento de segunda a sábado, de 3 da tarde às 10 da noite. Fernando, muito obrigado pela tua presença. E a gente vai ficar só esperando esse convite, né, para tomar um cafezinho lá. Nossa, você vai gostar. Então, tu sabes que quando eu cheguei e estacionei meu carro aqui embaixo, eu pensei, caramba, cometi uma grave falha, né?
porque era para eu chegar aqui com todas as tortas da minha loja, mas a Aline, que me trouxe para cá, entendeu que eu estava numa outra reunião, não deu muito certo, mas todos vocês que estão aqui estão convidados para irem lá na Xenu. A gente vai ter a oportunidade. Tomar esse café, bater um papo comigo, se quiserem fazer, tá convidado. Se quiserem fazer gravação lá, o espaço também é muito sugestivo para isso. Tem muita gente que faz isso, vocês todos estão convidados de verdade. Maravilha, obrigado. Então esse foi o segundo episódio do Papo de Consultor, hoje com o Fernando aqui da Xenu. Valeu e até a próxima. Valeu, até mais.